Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso último programa do nosso projeto Lives Brasileiras. Esse projeto que a USB estreou e lançou em 2020. E nesse nosso último programa, eu vou ter a honra de entrevistar a magistral Josi de Oliveira, juntamente com Nikolai Sapundjev. Josi, sua história atravessa esse século, o século 21. E você, toda vez que a gente fala em Josi de Oliveira no meio musical, nos meios artísticos, as pessoas remetem a uma mulher à frente do seu tempo. É uma artista vanguardista. Então, do ponto de vista da música, do ponto de vista da criação musical, como que você analisa o nosso século? Boa tarde, Ana Flávia, Nikolai e todos que estão nos ouvindo. Analisar o nosso século, enfim, ele ainda traz muito próxima a herança do século XX. Não vejo grandes transformações, embora os termos vanguarda e experimental ainda sejam associados à música nova ou contemporânea. Acho que sejam mais pertinentes para o início do século XX, tendo como movimento precursor o dadaísmo e particularmente a estética e reverência de Satie. Mais tarde, essa divisão se torna polêmica entre os vanguardistas compositores europeus pós-seriais, como Boulez, Stockhausen, Xenakis, Sibério, e os experimentalistas, que não se prendem aos axiomas ocidentais da tradição musical pós-renascentista. Movimento nos Estados Unidos, com precursores como Varese, Ives e que culmina com Cage. Nos anos 60, eu vivia entre os Estados Unidos e Europa e tive a oportunidade de vivenciar a música daquele período e desenvolver o meu processo compositivo que aglutina ambas as tendências. John Cage dizia que a palavra experimental não deve descrever um ato em termos de julgamento futuro, quanto ao seu sucesso ou fracasso, e sim ser aplicada a um ato cujo resultado seja desconhecido. Mas e aí, como ficamos? Ainda existem caminhos desconhecidos? Olá, Josi. É com grande prazer que a gente recebe você aqui na nossa temporada de 2020, uma temporada virtual, em época de pandemia. E é uma grande honra também ter a sua música Vampiro Tango na nossa série clássica brasileira. A nossa série clássica brasileira, ela é sobre tradição e evolução da música e, na minha opinião, a sua peça, o Vampiro Tango, é grande representante da evolução da música de concerto. E nós, nessa época, gravando de forma remota, os músicos da USB sempre gravaram usando áudio guia. A sua peça foi a única que não foi usado áudio guia. Eu até comentei com você que isso nos aliviou bastante, porque o áudio guia ele limita, além de tudo, a própria intenção do intérprete, próprio fraseado, enfim, a própria expressão. E eu percebi que as suas obras, quase sempre ou sempre, são bastante conceituais. A minha curiosidade é como você cria o conceito de cada obra. Se você tem algum ponto em comum para isso, ou é sempre algo diferente, é sempre um ponto de partida diferente? Não tenho nenhuma receita de bolo que sirva para tudo. Meu método compositivo é dinâmico e se transforma sempre. Uma pesquisadora que está trabalhando no resgate de meu acervo, Cláudia Alvarenga, chegou à fascinante conclusão que ela não poderia fazer um levantamento de minhas obras de forma linear, como manda a pesquisa tradicional. Ela criou assim um mapa constelar
que reproduz o labirinto de idas e voltas, de transformações, de versões, examinando a gênese de uma obra que poderá se desenvolver por um caminho misterioso e vir a gerar outras criações ou mesmo sofrer metamorfoses. O ponto de partida avança, retrocede, pula etapas, mergulha e se expande através de códigos, símbolos ou mesmo mitos. Ao olhar este mapa, é como sentir um tempo simultâneo. Ou seria a tal memória do futuro? Josi, você tem em mim uma das grandes fãs do seu livro, Diálogos com Cartas. Você conta a trajetória da sua vida e todo um conjunto criativo e histórias que também... histórias de outros artistas entremeadas pela sua própria história. Se você fosse selecionar 5 músicas que poderiam compor os diálogos com música da sua vida, quais músicas você selecionaria ou destacaria da sua história? Selecionar 5 músicas que representem um impacto na minha formação na década de 60. Deixa eu ver. Perroliner, de Schoenberg, Sacre de Ponton, de Stravinsky, Circus, de Berio, Catalogue d'Oiseaux, de Messiaen e Contact, de Stockhausen. Stravinsky veio ao Rio e você esteve com ele, você o acompanhou durante a sua passagem pelo Brasil. Que tipo de curiosidade você poderia trazer para a gente, para o nosso público, a respeito do Stravinsky? No meu livro Diálogo com Cartas, Prêmio Jabuti, de 2015, dedico um longo segmento sobre Stravinsky no Rio. Tive a honra de ter este capítulo republicado no recente livro ABCDR Stravinsky, organizado pela Fundação Stravinsky em Geneva, composta pelos herdeiros do mestre. Porém, acho interessante ler um trecho de um dos meus encontros com Stravinsky nos Estados Unidos, quando fui solista sob a sua regência. Vamos ver no livro aqui, Diálogo com Cartas. O que poderia ser? Stravinsky conhecia minuciosamente os problemas pianísticos do capricho e tinha em mente uma interpretação muito definida. O tempo nesta obra deve ser observado fielmente e ele me pedia, durante os ensaios, que não o deixasse ralentar. O segundo movimento, com um caráter de inspiração barroca, deve delinear as articulações e fraseados com maior clareza. Durante nosso trajeto do hotel para o teatro, Stravinsky comparava o dedilhado que costumava tocar com a minha escolha nesta ou naquela passagem. E lembrava-me que o fraseado é sempre intimamente ligado ao dedilhado escolhido. E eu me dava conta de quanto era exasperante para uma pianista um assunto destes antes de entrar no palco para o concerto, ainda mais regido por Stravinsky. Tem um trecho do seu livro que me toca muito. Eu vou pedir licença para reproduzir aqui. Que os anos passam, vamos nos sentindo órfãos e procuramos por uma família. Um grupo que busque decifrar os mesmos códigos, tentando, embora por caminhos diferentes, construir algumas utopias em comum. Eu posso dizer que nesses últimos 4 anos, aqui na USB e com todo o nosso projeto de reestruturação, nosso objetivo do ponto de vista coletivo de administração, ou seja, do ponto de vista interno, né, de visão institucional interna, nós procuramos exatamente isso, construir utopias em comum, construir os laços e as pontes que pudessem nos unir como instituição.
Eu queria te perguntar como que você vê esse tipo de movimento na música? Construir utopias em comum, deixa eu ver. Mas esse movimento existe na música? Desconheço. Quando menciono utopias, é muito mais no sentido filosófico de uma predestinação da criação musical, de um público ativo que penetra essa cadeia invisível da criação intérprete e ouvinte. Difícil falar sobre utopias no mundo distópico que vivemos hoje. Difícil falar sobre utopias em um país que ignora a cultura, a história, a memória e não olha o futuro. Como falar sobre utopias na música se a Terra está sendo devastada por um desgoverno voltado à destruição? Como falar de utopias quando vivemos a maior epidemia em mais de 100 anos? Cientistas pelo mundo trabalham em seus laboratórios e contribuem com suas pesquisas para o desenvolvimento da ciência. Um dia, alguém do outro lado do mundo encontra um momento singular da descoberta. Nem todos foram Einstein, mas todos contribuíram. Assim é com a música de invenção. A música é solitária. Estamos todos procurando e contribuindo, mas poucos serão os Stravinskys. Não importa, alguém encontrará o caminho do futuro. Jussi, sendo você, como a própria Ana disse, uma mulher compositora muito à frente do seu tempo, como você imagina e como você percebe, do seu ponto de vista, o som sinfônico daqui a 50 anos, digamos? Alas, não tenho bola de cristal. Mas é preciso ter em conta que o som orquestral vem se transformando há alguns séculos. Muitos instrumentos têm se modificado. É só pensar, por exemplo, numa orquestra barroca. A escrita musical se transforma hoje, utilizando técnicas estendidas para os instrumentistas, ou mesmo, muitas vezes, pensando em termos de uma pesquisa eletroacústica. Enfim, é preciso não esquecer que já assimilamos a mídia eletrônica e, por conseguinte, a inclusão do computador. Sem dúvida, estes passos continuarão sua trilha. Mas não existe futuro sem memória e esperamos também continuar ouvindo a bênção da música medieval e renascentista com seus instrumentos antigos. Não estamos dissociados. A música de invenção é atemporal. O maestro Eleazar de Carvalho é uma figura muito importante para a USB, como você sabe, nós aqui e grande parte do nosso público. Você viveu muito tempo ao lado do maestro Eleazar de Carvalho. Como que foi essa passagem da vida? Como que você pôde viver a USB em conjunto com o maestro na construção de um projeto, do projeto que foi pensado e concebido por ele para a Orquestra Sinfônica Brasileira? A USB, para mim, como para muitos músicos brasileiros, é parte de nossas vidas. Minha ligação com a USB data de quando era ainda adolescente e me apresentei como pianista nos concertos da juventude. Assim como, aos 18 anos, fui solista com o concerto número 2 de Liszt, sob a regência de Eleazar de Carvalho, no Teatro Cultura Artística em São Paulo. E alguns meses mais tarde me casei com ele. Há cerca de 60 anos, esta ligação com a USB continuou com inúmeras apresentações, quando fui solista com a orquestra, com execuções de 2 de minhas óperas multimídia no Teatro Municipal, revisitando Stravinsky, Ibério sem Censura, além de outras peças sinfônicas de minha autoria. Sigo essa trajetória da USB como a orquestra de nossa cidade, do Rio de Janeiro,
e que tem marcado nossa história musical. Há cerca de 15 anos, meu filho, Eleazar de Carvalho Filho, continua a dedicar grande parte de seu tempo e energia pela sobrevivência da USB e para resgatar o sonho de seu pai, o maestro Eleazar de Carvalho, que foi, sem dúvida, o maior maestro brasileiro. Para o Eleazar Filho, tem sido uma tarefa árdua corrigir erros de administrações anteriores e conseguir viabilizar o futuro. Eu parabenizo a todos os músicos que se dedicam ao USB. Lembro-me de anos dourados, quando o maestro Eleazar levou a USB ao auge de sua trajetória, reunindo milhares de pessoas para uma missa solene de Beethoven no aterro do Flamengo e viajando por todo o Brasil com concertos memoráveis. Vamos continuar acreditando na nossa orquestra. Uma dúvida mais, talvez pessoal, minha. Você liderar um movimento de vanguarda, você liderar um movimento criativo no meio desse mundo com tantas controvérsias e contrassensos, você sente que esse mundo, ou que esse tempo te recebeu bem o seu trabalho? Ou você acha que o fato de você pensar à frente, de você ser tão inovadora, pode ter criado dificuldades para sua carreira? Eu não penso na música como carreira, e sim como destino. Me expresso pela música porque esta é a minha maneira de me manifestar. É minha voz, meu grito, meu gemido. Certamente, minha passagem por este planeta não podia ter uma recepção diferente. Discriminação, preconceito contra gênero e estética existem e continuarão a existir em um mundo que parece cada dia mais distante de um compromisso com a justiça social. Um mundo desigual que não respeita as diferenças. Como esperar por um mundo mais igualitário e humanista, se ao contrário, vivemos em um universo cada vez mais norteado por um anti-intelectualismo que demoniza a cultura, as artes e a ciência? Mas minha obra também tem tido muito reconhecimento, como, por exemplo, receber o título de Doutor Honoris Causa pela UFRJ, ser homenageada pela Flip, ser premiada pela Guggenheim Foundation em Nova York, ter minhas óperas multimídias todas gravadas e distribuídas internacionalmente pela Naxos. Hoje, universidades, assim como vários movimentos de músicos jovens, músico pop, rock progressivo, eletrônica, DJs, estão resgatando minha música dos anos 60, 70, 80 em LPs, com teses, artigos, tanto no Brasil como na Europa. Envelheço, mas o público que me acompanha torna-se cada dia mais jovem. Jussi, provavelmente você lembra, numa das nossas conversas por telefone, a gente conversou um pouco sobre o nosso projeto Conexões Musicais, que é um projeto educacional e social sobre democratização da música de concerto. E a minha curiosidade com você é de saber, na sua opinião, como atrair as mentes dos nossos jovens de hoje para a música mais moderna e a música mais de vanguarda, já que no dia a dia a música vai para uma linha geral de simplificação. No meu caso, não vejo problema, pelo contrário. O problema está em transpor barreiras, atravessar fronteiras e conseguir uma escuta ativa do público convencional.
Tenho realizado algumas séries chamadas de Desmitificando a Música Contemporânea, concebidas para crianças em comunidades e na periferia do Rio de Janeiro. Nesses programas, com músicos, vídeo, figurino, luz, etc., apresentamos obras de Stravinsky, Cage, Berio, além das minhas próprias peças, porém sempre de forma dinâmica, lúdica, com explicações e dialogando com o público. Não foi necessário fazer concessões, as crianças respondem entusiasticamente. Outro grande personagem da cultura da música brasileira é o Cláudio Santoro. Você fala sobre ele com muito carinho no seu livro. Até eu queria citar um outro trecho que você o cita, na verdade, dizendo o seguinte. Quando o Cláudio diz o seguinte: imagina uma lógica interna, ora perfeitamente concreta, ora perfeitamente abstrata. Você diz que o Cláudio dizia que o ponto de partida era da emoção para a construção da obra, e não da construção para a emoção. Como que é a construção da criação musical da Jocide Oliveira? Bem, após minha peça de teatro música, em parceria com Luciano Berio, Apague Meu Spotlight, em 1961, que representou a primeira apresentação de música eletrônica no Brasil, minha busca por uma intersimiose da música com outras artes, ou melhor, uma multimedialidade, continuou de 1966 a fins de 1970, com peças executadas nos Estados Unidos e publicadas por Source Music of the Avant-Garde, Califórnia. Elas só foram mostradas nos Estados Unidos porque aqui a ditadura não permitia. Seguiram-se minhas peças planetárias em 1980, que integravam a performance ao vivo, projeções de arte e astronomia, continuando com 8 óperas multimídias que culminaram com meu recente filme de longa-metragem, uma ópera cinemática, Liquid Voices, em 2019, que recebeu 11 prêmios em festivais de cinema na Europa, Israel, Estados Unidos e Chile. Ainda nesta longa jornada, publiquei 6 livros, 24 CDs, DVDs e LPs. Eu gostaria muito de agradecer a sua atenção conosco, com a USB, e para finalizar gostaria que você deixasse uma mensagem sua para os jovens compositores e compositoras brasileiros e brasileiras. Muita coragem, resiliência, muito trabalho e dedicação a um ofício árduo, mas gratificante. Hoje, às 19 horas, no canal da USB, no YouTube, estaríamos ouvindo minha peça Vampiro Tango, uma nova versão de Vampiro Waltz, que foi parte de minha ópera cinemática Liquid Voices, estreada e premiada em 2019 no International Film Festival de Londres. A estrutura dessa nova peça é concebida prevendo uma programação online. Para isso, ela conta com gravações individuais que são posteriormente editadas em camadas. Uma série de módulos escritos para cada instrumento oferece a cada um a liberdade de escolha de sua própria sequência. Posteriormente, durante a montagem, este material sonoro será recomposto em forma de diálogo. A peça é dividida em 5 segmentos, sendo 3 deles com características de um tango, executado por um bandonista, Brian Cavallero, em La Plata, Argentina. Intercalam-se 2 outros segmentos em tempo de valsa, executados por um sax, um violino e um cello, com convidado e músicos da USB do Rio de Janeiro. Uma parte eletroacústica liga toda a peça, mesclando a nostalgia dos pampas, a atmosfera decadente de uma valsa. A edição, equalização
Mixagem do áudio foi feita por Marcelo Carneiro. O tratamento de imagem e finalização do vídeo por Bernardo Palmeiro. Agradeço muitíssimo a todos, pelos participantes, pela USB e pelos fantásticos artistas técnicos Marcelo Carneiro e Bernardo Palmeiro. Jaci, eu gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade. Queria dizer que, para mim, esse é um momento histórico, é inestimável o valor desse programa. Eu espero que a tecnologia e que o futuro possa suportar a perpetuação desse programa para as próximas gerações. Ter te ouvido durante esse programa e com tanta riqueza e tanto domínio sobre o processo criativo que você tem pra gente é extremamente inspirador. E agradecer também ao nosso público que nos acompanhou durante todo esse ano, no público que acompanhou as lives brasileiras. Desejar um ótimo ano novo para todos nós, para a Orquestra Sinfônica Brasileira, e a gente se vê em breve. Muito obrigada a todos!